Eu vou começar pelo helicóptero. Até onde eu saiba, ele não foi comprado. Prevaleceu a manifestação da consultoria jurídica da autarquia federal. Muito vistosa aqui em Brasília, dá para visualizar com muita facilidade fisicamente a vida. Me permite. A consideração complementar foi com relação aos jetons, se a lei seria omissa. A Constituição não é omissa. A Constituição parece que diz claramente, eu não me recordo exatamente os termos, mas ela menciona que o teto remuneratório envolve qualquer espécie remuneratória, essa menção. Então, se envolve qualquer espécie remuneratória e o objetivo é estabelecer um limite ao recebimento de valores por parte do poder público, não me parece claramente que o pagamento dos jetons por empresas estatais ou até que, com algum tipo de vínculo com o poder público é uma forma de contornar, de burlar o teto. Ou, como se diz, quando eu falei a palavra fraude, parece que é um recurso de retórica, mas é um instituto jurídico chamado fraude à Constituição. Você contorna o texto constitucional. Você consegue não afrontá-lo diretamente, porque poderia se argumentar que aquela percepção não sai diretamente dos cofres da União, no caso dos ministros de Estado, mas é um claro contorno, uma clara burla, ou como se utiliza no Instituto Jurídico, uma fraude à Constituição. A denominação é exatamente essa. Você chega exatamente ao objetivo que a Constituição estava impedindo que se chegasse, é a percepção do valor acima do teto. O mais grave desse assunto é que ele envolve vários ministros de Estado, 10, 12, 15 ministros de Estado, agentes públicos nas posições mais elevadas da administração pública, e o exemplo dessa conduta é horroroso, porque tem um aspecto simbólico aí. Né? O ministro de Estado, pela posição do ministro de Estado, consegue a façanha de contornar a Constituição, burlar a Constituição, fraudar a Constituição. E certos servidores em altos postos da administração pública federal. Simbolicamente, isso para a sociedade brasileira é triste e horroroso. Né? O aspecto simbólico deletério é evidente. Mas me parece que a lei não precisa de uma lei dizendo que os jetons estão incluídos. Isso decorre do próprio texto constitucional. Se é teto, envolvendo qualquer espécie remuneratória, não seria possível burlar, fraudar por essa via. Até porque se a gente pensar que precisa de uma norma para tratar de todas as hipóteses, no momento em que a lei tratar a hipótese do jeton, o estabelecimento vai inventar uma fórmula alternativa que não será o jeton. Né? Então, a interpretação do texto constitucional parece que permite chegar a essa conclusão. E eu me permitiria, já que estou fazendo essas considerações sobre o helicóptero e o problema dos jetons, fazer duas ou três observações adicionais sobre a problemática da divulgação das remunerações do serviço público. Né? Eu comecei a escrever um texto sobre isso, parei, está no meio do caminho. A discussão talvez anime a terminar o texto. Eu faria três considerações bem objetivas e diretas. Primeira, da forma que o Poder Público Federal divulga as remunerações, comete um atentado contra os servidores que não tem tamanho. Porque até a última vez que eu acompanhei como essas divulgações são feitas, ela envolve a remuneração básica do cargo e os descontos obrigatórios. Então, ela não demonstra efetivamente quanto o servidor percebe. Porque ele pode ter outros descontos, decorrentes de pensão alimentícia, de pagamentos de dívida. Então, a informação a rigor, pelo menos até onde eu acompanhei, era falsa. Ela não exprimia exatamente a percepção. Segundo problema, me parece que aí existe o que se costuma chamar em direito constitucional de um conflito de valores ou interesses entre a publicidade e a intimidade ou a vida privada. Porque na medida em que o servidor recebeu aquele valor, ele recebeu porque fez uma contraprestação, porque trabalhou. Aquele valor passa a ser dele, com todas as implicações que a divulgação disso traria, em termos de segurança, disposição pessoal, familiar, etc. Mas, por outro lado, não se teria como trabalhar na pura e simples não divulgação, já que é pagamento ou despesa pública. Então, me parece que o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, já discutiu e chegou a construir uma fórmula que parece ser uma fórmula conciliatória entre a publicidade e o resguardo da intimidade ou da vida privada. Você divulga todas as remunerações com os números de matrícula dos servidores. Porque você
está atendendo a publicidade, você vai eventualmente identificar discrepâncias, aquelas situações que fujam do padrão, né? E quem eventualmente tiver algum interesse jurídico legítimo em saber a remuneração de A, de B ou de C, requer ao órgão público que vai analisar. Então, é possível aí uma compatibilização. A terceira observação que eu faria é a seguinte: esse tipo de divulgação e de publicidade e de transparência é seletivo, curiosamente, né? O colega já apontou por que é seletivo, mencionando algumas situações que realmente dão uma boa discussão, aposentados do INSS relacionados com a iniciativa privada. Acho que o deputado colocou muito bem. Esse tema ele precisa ser analisado juridicamente com mais cuidado para saber se isso poderia chegar aí. Mas tem alguns outros que indiscutivelmente não teria nenhum tipo de dificuldade na lógica que foi colocada, mas que aparentemente não estão divulgados. E exemplifico. A divulgação segmentada, clara e explícita dos pagamentos que o poder público faz aos órgãos de imprensa, a título de divulgação de propaganda institucional. Isso não é dinheiro público? Ele está identificado, que é a Rede Globo, Record, rádios, televisões, jornais, etc., especificamente de cada instância de governo. Óbvio, essa minha observação tem uma série de implicações políticas, institucionais, sociais, etc., mas eu vou mais longe. O poder público hoje no Brasil, até onde eu consigo acompanhar, o maior gasto público existente hoje no Brasil é com o pagamento da dívida pública nas suas mais variadas vertentes, amortização, juros, encargos, etc. Isso envolve um pagamento maior do que o de servidores públicos e de aposentadorias, pensões, etc. Não seria o caso de divulgar quem são os recebedores dos juros, dos encargos, das amortizações da dívida? Porque se você divulgar a remuneração do servidor público, vamos divulgar o CPF, CNPJ, a razão social, o nome daquele que está recebendo pagamento de juros, encargos, amortização. Por que não? Aí é dinheiro público mesmo, indiscutivelmente. Não há nem uma certa dificuldade relacionada com a aposentadoria. Mas eu vou mais longe. A quantidade de benefícios fiscais e tributários que vigoram hoje no país é absurda. Então vamos divulgar todos aqueles que são beneficiários de benefícios fiscais os mais diversos, que deixam de pagar tributos porque existe algum tipo de benefício que foi colocado. E aí é dinheiro público, porque o sujeito teria que pagar e não está pagando. Né? Querem um exemplo muito claro, direto e específico? Vou dar dois. Aqui no DF foi promulgada recentemente uma lei que concede isenção de pagamento de IPVA a quem adquirir veículo novo. A aquisição de veículo novo aqui no Distrito Federal tem um tratamento tributário diferenciado, o sujeito paga menos IPVA. Se você comprar um veículo usado, vai pagar IPVA normalmente, mas se for veículo novo na concessionária, há uma redução tributária. É preciso divulgar quem são os beneficiários desses. Quem está comprando veículos, quais são os benefícios que estão sendo recebidos. Né? Nós temos empresas no Brasil recebendo benefício fiscal para fabricar alguns equipamentos aí extremamente comprados no mercado, que o importado tem um determinado valor, e esses fabricados nessas empresas aqui no Brasil são vendidos exatamente pelo mesmo valor. Mas há um benefício fiscal que imporia uma redução de R$500 a R$600 em cada unidade vendida. Mas elas estão sendo vendidas exatamente pelo mesmo preço do importado. Isso está sendo apropriado como lucro, como margem de lucro. Tem que divulgar isso. Quem são os beneficiários, quais são os valores. E vou mais longe ainda. Só para dar mais um exemplo. Financiamentos das agências governamentais, BNDES, BNB e outros mais. Quem está recebendo e em que valores e em que montantes? Tem que divulgar também, todos eles, minuciosamente. Então, quando o colega falou em isonomia, eu pensei, ele vai por essa via aqui, mas ele não foi tão longe. Mas se é para fazer um tratamento e uma divulgação isonômica, vamos divulgar todos os tipos de gastos que o poder público faz, direto ou indiretamente, inclusive os benefícios fiscais e os financiamentos com dinheiro público. Né? Obviamente que o que eu estou dizendo aqui tem uma volta a usar aquela mesma consideração, aquela mesma frase eufemística. As implicações políticas, econômicas, financeiras e sociais disso aqui são enormes. Né? Talvez justamente por essas implicações a discussão fique só no servidor público, no aposentado do INSS e por aí. Com a palavra o presidente do NACON Sindical, Rodinei Marques. Nós já estamos aí caminhando o encerramento dos trabalhos desta manhã. Estamos buscando um certo rigor no cumprimento do horário, porque às 14 horas temos atividade marcada aqui nesse espaço. Precisamos ser pontuais.
Eu vou, então, concluir agradecendo imensamente a contribuição de alto nível dada pelos nossos palestrantes, e vocês puderam perceber que trazem elementos para que nós possamos agora, ao longo destes dias, aprofundarmos as nossas reflexões sobre a qualidade do gasto público. Então, primeiramente, entrego aqui para o Dr. Aldemário Araújo Castro um certificado de participação, uma pequena lembrança simbólica aí. Dona Consindical, muito obrigado pela sua brilhante palestra. Deputado Paulo Pimenta, né, ganha também seu certificado. Paulo, ele é um deputado, né, que muito orgulha o povo gaúcho, deputado estadual várias vezes, uma vez, várias vezes federal, né, a terceira, né? Terceiro, né, vice-prefeito de Santa Maria, e é um deputado que muito orgulha a nós, gaúchos, e está fazendo um ótimo trabalho na Câmara Federal. Esperamos que continue desempenhando excelentemente as suas atribuições. Então, no jogo levantei já. Canetinha também. Então, agradeço mais uma vez a todos. Às 14 horas